Fique ligado, mais um podcast. Olá, eu sou Antônio Eduardo e falo diretamente dos estúdios da Laudas Publicidade para mais um podcast. Olha, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, chama a população para ser vacinada. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, virou o garoto propaganda da vacinação contra a coronavírus em seu país, Israel. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o premier israelense aparece com um megafone chamando a população para ser vacinada. Venha e seja vacinado. Primeira dose, segunda dose, levantem suas mangas e todos serão vacinados, afirma o primeiro-ministro. A participação ativa de Netanyahu na campanha de vacinação em Israel difere da postura de alguns presidentes por aí, que em várias ocasiões tentaram colocar em dúvida a eficácia das vacinas. O chefe de Estado de Israel e o chefe de Estado do Brasil são aliados. O governo brasileiro negocia a compra de um spray nasal para o tratamento da Covid criado em Israel, que está ainda em estudos. O medicamento ainda está em fase experimental e não tem eficácia comprovada. Sua utilização no Brasil depende da aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O vídeo do primeiro-ministro de Israel tem uma linguagem bem humorada para rebater alguns fake news sobre a vacinação que circulam nas redes sociais. Uma pessoa, por exemplo, aparece caracterizada como um palhaço e diz ter medo por não saber o que há nas vacinas. Não seja palhaço. Essas vacinas foram aprovadas pelos maiores especialistas do mundo. Milhões já foram vacinados e elas são seguras, afirma Netanyahu. Em outro momento, uma pessoa também vestida de cachorro aparece e questiona se a vacina não poderia mudar o seu DNA e fazer crescer uma cauda. O propósito da vacina é atacar o vírus, como qualquer outra vacina que aumentou sua expectativa de vida, responde o premier. O país utiliza principalmente a vacina da Pfizer, que utiliza uma tecnologia de RNA mensageiro para estimular a produção de anticorpos. Olha, o primeiro-ministro de Israel está certíssimo, porque é por aí. Você tem que incentivar a população a vacinar e não ir contra a vacina, não fazer campanha contra a vacina para que as pessoas não se vacinem, não se compre a vacina. O Brasil, por exemplo, aprovou a primeira vacina oficial da Pfizer, mas não vai comprar a vacina da Pfizer. Estão num jogo de empurra aí com relação a contratos, a cláusulas, e até agora ninguém sabe como vai ficar essa situação. Por enquanto, estão vindo aí algumas doses da Coronavac e também da Oxford, da vacina da Oxford. Mas a primeira vacina que a Anvisa, que é a agência reguladora brasileira, aprovou, está aprovada, é só comprar a vacina. Mas até agora o governo brasileiro e também a Pfizer não chegaram num acordo. Então, o primeiro-ministro de Israel deu uma lição de como os governantes devem se comportar. Como os governantes devem pensar no povo, como devem pensar na saúde da população. Então, foi lá na rua com o megafone e incentivou as pessoas a tomar a vacina. Israel, sem dúvida nenhuma, hoje é um exemplo de vacinação. Que outros governantes sigam esse exemplo de Israel e tomara Deus que realmente abram os olhos, a mente, para que todo mundo possa tomar a vacina contra a Covid-19. Eu sou Antônio Eduardo, esse foi mais um podcast.